Histórias assombradas. Vamos então começar a ler aqui o relato O Triste Fim de um Grande Feiticeiro. Olha só, é um relato médio, ele não é muito longo não. Depois eu leio um ou mais dois aí para vocês, tá? O Triste Fim de um Grande Feiticeiro. Fulano, é um moço. Boa noite, Ana, meu nome é Fulano. Essa história acredito que sirva para um Edit Day. Ei, eu colocando as coisas aqui do Edit Day no dia que não é de Edit, gente. Mas vamos lá. Os nomes já estão trocados, inclusive do orixá que será citado. Trocou até o nome do orixá, ok? Ana, eu contei aquela história da Sandra, da amarração que deu certo demais. Peraí, vou espirrar. Ana, eu contei aquela história da Sandra, da amarração que deu certo demais. Eu usei o nome Sandra, pois, se não me engano, o nome Edith ainda não havia sido associado a pessoas que recorrem à magia para fazer o mal. Eu e minha família moramos muito tempo na zona norte de São Paulo, e lá existem muitas pessoas praticantes de cultos afros, tanto candomblé quanto umbanda. Não sei bem o motivo, então tínhamos lá muitos vizinhos candomblecistas e umbandistas, com quem tínhamos amizade. Morávamos em um bairro periférico e conhecíamos uma família adepta do candomblé. Os pais e os 3 filhos eram todos iniciados e filhos de um mesmo Ilê. Ilê é terreiro, tá? Dentre os filhos, o mais velho, que vou chamar de Mário, era o mais próximo da minha mãe. Tinham a mesma idade e estudaram juntos alguns anos na escola. Mário era muito divertido, estava sempre de bom humor, mas isso ia mudar. Quando tinha 16 anos, ele foi iniciado no candomblé. Então, como acontece com todos os adeptos da religião, ele passou a ser conhecido pelo seu nome, mais o nome do orixá ao qual foi iniciado. Então, agora ele era tipo Mário de Oxóssi. Ele mudou até o nome do orixá, lembre-se, não é isso. Enfim, quando contei a história da Sandra, que era Edith, né? Eu havia dito que poucas pessoas têm o dom de fazer amarração. E também disse que poucas dessas pessoas descobriam ter esse tal dom. Mas infelizmente não se sabe ao certo como e quando Mário de Oxóssi descobriu, se tornou... Mas infelizmente não se sabe ao certo como e quando, mas Mário de Oxóssi descobriu e se tornou arrogante. Ele se sentia melhor que todo mundo. Então ele tinha esse dom de fazer amarração, é isso? Gente, se tiver alguma coincidência, algum Mário de Oxóssi aí, é coincidência, tá? Ele só mudou o nome aleatório aqui, tanto do moço quanto do orixá, tá? Então, não... qualquer semelhança é mera coincidência de verdade. Os cachorros Ivana. Bom, tanto a sua família quanto a sua mãe de santo eram totalmente contra essas práticas. Mas Mário não estava nem aí. Em pouco tempo, ele largou seu curso. Tem uma hora que os cachorros ficam loucos. Eles veem uma bola de cachorro, assim, começa a latir e vai, e morder, sei lá o que, fica tudo doido. Bom, em pouco tempo, ele largou seu curso de cabeleireiro, que era o seu sonho, e passou a se dedicar inteiramente a amarrações. A fama dele se espalhava no boca a boca, entre pessoas que não têm amor próprio ou procuram vingança por serem enganadas por namorados ou namoradas. Quando completou sua maioridade espiritual, ou seja, 7 anos de iniciado, daí ninguém mais segurava ele. Ele cobrava o quanto queria e sempre tinha gente que pagava. O pior de tudo isso é que as amarrações dele sempre funcionavam. Vinha gente de outras cidades, de outros estados, dizem até mesmo que de outros países procurar por ele. Ele ganhava muito dinheiro.
Como não tinha apoio da família nem da sua mãe de santo, Mário dizia que todos tinham inveja dele, pois não tinham o seu dom, que ele sim tinha axé, era o escolhido do orixá. Se mudou para um bairro melhor, alugou uma casa e lá atendia sua clientela. Homens e mulheres desesperados, sem senso crítico ou moral. Logo, Mário pegou gosto pelo dinheiro, ganhava presentes caros de seus clientes, roupas, perfumes, joias, até carro e viagens ele já ganhou. E percebeu quão manipuláveis eram os seus clientes. Então Mário passou a exigir mais. Quando queria jantar em um restaurante fino, ligava para algum cliente e convidava, para a pessoa pagar o seu jantar. Às vezes queria ir em alguma boate cara, fazia o mesmo. Se queria tirar umas férias e viajar para a Europa ou para os Estados Unidos, fazia o mesmo. Nem sempre as pessoas para quem ele ligava se dispunham a levá-lo ou pagar a sua conta. Então, alguns dias depois, ele mexia. Nem sempre as pessoas para quem ele ligava se dispunham a levá-lo ou pagar a sua conta. Mas aí, alguns dias depois, ele mexia na amarração de quem negava os seus pedidos. Aí a pessoa ligava desesperada, porque tinha brigado com o coitado que estava sob efeito do feitiço. Então ele pedia mais dinheiro e refazia o feitiço. Assim foi por anos. Nos mudamos e perdemos contato com Mário e sua família. No final de 2015, a minha mãe encontrou a irmã do Mário num shopping que contou tudo que estou relatando aqui e contou mais. Contou que 2 anos antes, em uma festa no Ilê, ou seja, no terreiro, que eles são filhos, Mário apareceu. Ele quase nem tinha mais contato com a família, portanto, não sabia da festa, mas apareceu lá só de cueca. Ele não falava nada com nada. Parecia nem mesmo saber onde estava, ou quem ele era. Ele estava sujo, magro, cabelo e barba imensos, parecia uma pessoa em situação de rua. A mãe de santo, vendo que não conseguiria ter uma conversa com ele, e orixá não fala, chamou seu herê, que explicou a situação. Mário havia enlouquecido. Estava sem tomar banho, sem comer, e a sua cabeça estava perdida. O orixá o guiou até a casa, pois se continuasse assim, ele não sobreviveria. Foram tantos anos interferindo no destino e no livre-arbítrio das pessoas que a conta chegou. Mas nem sempre a morte é o suficiente. Tentaram fazer de tudo, aliás, ainda tentam. Banhos, trabalhos, boris para ver se ele volta ao normal, mas sempre com resultados efêmeros. Ele faz acompanhamento com psiquiatra que diagnosticou esquizofrenia. Mas assim como todos os trabalhos que fazem no Ilê, os remédios são apenas paliativos. Tem dias que ele não se lembra quem é. Tem dias que ele volta ao passado e acha que alguma cliente vai procurá-lo. Mas na maioria das vezes ele simplesmente vegeta, sendo cuidado por quem ele humilhava e zombava. E, pessoal, mais um relato aqui mostrando que não dá certo ir atrás dessas coisas, tá? Vejam, os próprios membros ali, eu não sei como diz, do terreiro ali, do candomblé, da umbanda que eles eram ali, ninguém concordava com essa prática de fazer amarração, para vocês verem como não é todo lugar que faz isso. Tem gente com cabeça no lugar, sabe? E não faz, sabe as consequências. Por isso que eu falei num outro dia aqui, pode pergunta aí para quem entende, para algum, mas que tenha boa índole, né? Pai de santo, não sei o que e tal, que não aceita fazer isso. Porque a conta chega, porque não é correto, não é certo fazer isso. Então, tanto quem procura por isso, quanto quem faz e mexe os pauzinhos, vai pagar a conta.
né? Você já vai pagar a conta, como ele disse aqui, a conta chega. Então, não dá certo. Pode dar certo por um tempo, mas dá ruim no fim. Vamos ler um outro aqui, já que estamos no negócio da entidade aqui, tudo tem um relato aqui que chama Zé Pilintra. Vamos ler? Oi, Ana, antes de mais nada, quero parabenizar você pelo canal e gostaria de relatar o que aconteceu comigo. Meu nome é Fulana, eu sou do Rio de Janeiro e o que aconteceu comigo foi em 2018, no Rio Grande do Sul. Eu morei lá por 1 ano e 7 meses e sempre tive uma ligação muito grande com o seu Zé Pilintra. Eu tenho ele como meu verdadeiro amigo e eu sinto muito forte a presença dele. Cheguei a fazer parte da casa de Umbanda e sempre tive respeito por essas entidades. E um dia, voltando do trabalho para casa, era por volta da 00:20, eu descia do ônibus em um bairro vizinho e tinha que andar uns 15 minutos até chegar à minha casa. Era só eu na rua e os cachorros. Mas eu sempre tive fé no Zé. E nesse dia eu pedi com toda a fé para que o Zé me levasse em casa, para que nada de ruim acontecesse comigo, pois as ruas estavam escuras e desertas, e só se ouvia os meus passos. Eu entrei numa rua bem estreita, e por algum momento, me deu medo, mas continuei andando e pedi: Zé, não me deixe, por favor, me leva até em casa. E quando eu já estava no meio da rua, a rua era uma subida, eu avistei um homem descendo essa rua cambaleando. Ele parecia muito bêbado, me deu medo. E eu pensei, agora que eu vou ser assaltada. Zé, me proteja e não deixe que esse homem faça algo de ruim comigo. Quando ele ia se aproximando, ele veio até mim e estendeu a mão e me cumprimentou. E falou: tá tudo bem com você? Fique bem, vai ficar tudo bem. Ele apertou a minha mão bem firme e eu senti uma segurança e aí ele soltou. Ana, quando eu olhei para trás, aquele homem tinha sumido. Desapareceu do nada e não tinha como ele correr, até porque ele estava bêbado. E a rua era bem comprida, não daria tempo. Eu só sei que eu chego a me arrepiar toda vez que lembro disso e eu tenho certeza que era o meu amigo Zé Pilintra que se materializou e mostrou que eu não estava naquele momento sozinha. Fui andando até a minha casa e graças a ele não aconteceu nada de ruim comigo. Eu tenho uma enorme gratidão e amor por ele. Obrigada pela atenção e um grande abraço. E apareceu bêbado, tá cambaleando, mas tava... Agora, será que era... É que sumiu, né? Que o homem sumiu. Mas eu penso, será que era ele que se materializou como um bêbado na rua? Ou ele usou o bêbado para dar um recado a ela e dizer que ela poderia continuar e estava tudo bem? Mas é que como o homem sumiu, né? Aí fica meio... Pode ser ele mesmo. Será que tem mais algum aqui? Agora eu quero tudo mesmo, no mesmo sentido. Olha, chegou um aqui. Vamos ver. Vamos ler, sei lá. Olha lá. Ele tem encruzilhada no título. Então, vamos ler aqui. Que não sei o que é, mas vai lá. Último relato, tá? Boa tarde, Ana e Matheus. Meu nome é Fulano, tenho 28 anos e sou de Catanduva, aqui do lado. O caso aconteceu em Bandeirantes, no Paraná. Eu fazia curso na usina de açúcar e álcool. Dia normal, chegando no intervalo, eu perguntei para os meus amigos se queriam matar as 2 últimas aulas. Ninguém quis. Então fui sozinho. Andei 2 quilômetros a pé na pista, no breu. Que coragem, gente. Andei 2 quilômetros a pé na pista, num breu, e nada aconteceu. Mas chegando perto da minha vila, tinha uma estrada que todos chamam de Rosinha, que fica em uma encruzilhada.
é muito escuro, mas decidi ir mesmo assim. Já era umas 11h30 da noite e eu na estrada de terra via os cavalos no pasto e umas vacas. Então comecei a ouvir latidos, muitos latidos. Imediatamente pensei que era por minha causa, né? Porque naquela rua morava um senhor que todos conhecem como Peixeiro e os cachorros eram dele. Peguei um pau para me proteger, caso os cachorros me atacassem. Então, no meio da estrada surgiu uma bola de altura mais ou menos do meio do corpo, é isso? Assim? Dourada. Eu juro que pensei que era o peixeiro e comecei então a falar: opa, eu só tô de passagem. E percebi que não respondia. Fiquei alerta, parado no meio da rua de terra, esperando ser respondido, mas nada acontecia. Então a bola apagou e logo em seguida acendeu. Olha, eu conheço o farolete. Não era, porque o farolete tem aquelas marcas arredondadas em torno da luz. E pensei no lampião, mas também não teria que ser aceso no pavio? Com certeza também não era. E comecei a me questionar de umas coisas, é isso? 1. Percebi que os cachorros não vinham avançar em mim, mas sim estavam vendo aquilo que eu estava vendo. Eu acredito que eles viram isso antes de acender e começaram a latir. 2. Ela acendeu e apagou 2 vezes em seguida. Então fiquei com medo e não tirava os olhos daquilo que eu não sabia o que era. Mas de repente, Ana, a bola começou a vir na minha direção devagar. Mas não deixei se aproximar, pois eu comecei a voltar cada vez mais rápido e a bola cada vez mais rápido também. Corri em direção ao começo da estrada, que dava no trilho que dava na rua. Então corri, mas corri como nunca havia corrido. Mas parei, olhei para a estrada e a bola parou no começo dela e apagou. Entretanto, muitas pessoas falavam para mim que a Rosinha era assombrada por ter barracões com janelas pregadas como senzalas, mas nunca havia visto nada do tipo. E outra, eu percebi que aquilo não me queria ali na estrada, me expulsou dela. Por fim, procurei saber se alguém havia visto por meio do YouTube e vi relatos de pessoas que também viram e que foram perseguidas por aquilo. Perguntei para um senhor bem mais velho se ele sabia o que era e ele me disse que se tratava da mãe de ouro, que se você a pegasse, acharia ouro, mas falei para ele que nunca teria feito isso mesmo por ouro. Eu morri de medo. Obrigado, sou grande fã de vocês, espero poder tirar uma foto com vocês, abraços, espero que fale esse caso, porque para mim eu vou lembrar até o final da minha vida. Então, a minha mãe já viu bolas de luz no sítio, ela falava que era o boitatá, mas nunca foi tão perto. Tem um relato aqui de uma bola de fogo, mas a bola de fogo tinha até rosto e abria e fechava a boca. Foi presenciada por mais de 20 pessoas no local e ela ficou por mais de minutos, vários minutos, sobrevoando as pessoas ali, tipo, impedindo que elas passassem na estradinha E a moça fala que ela tinha um rosto tipo de caveira, mas era uma bola de fogo grande assim, e ela abria e fechava a boca e ia atrás das pessoas. Ela falou que tinha um monte de gente lá. Tava todo mundo saindo do galpão que trabalhavam, e aí alguém zoou com, sabe? Falou, se é tal coisa, aparece então, sua não sei o quê. E aí o negócio apareceu. E era uma bola de fogo. Agora aí, você falou que era uma encruzilhada, mas tinha trabalhos, essas coisas lá, oferendas. Às vezes é alguma entidade que falou, vai trabalhar aqui, o que você tá fazendo aqui? Ou até te livrando do perigo, porque às vezes é perigoso, né? Tá num lugar desse, tarde, escuro. E aí, tipo, deu um chega pra lá pra você sair de lá logo. Vai saber. Então, chamava de mãe de ouro, tem a mãe d'água, não sei se é luz também. Minha mãe falava boitatá para as luzes que ela via no meio minha avó também, no meio dos eucaliptos por lá. E era sempre uma bola alaranjada, dourada, acho que é.
Vai saber. Vai saber. Alguém já viu algo parecido? Deixa nos comentários. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.